Tô sem um livro de português, matemática, tô sem um livro de tudo. Na Oh, verdade. Deus. Penso. Também tô sem um livro. Procurem um livro de vocês. 5 minutinhos para vocês acharem um livro e abrirem na página 206. Eu só vou ter o livro para trabalhar hoje, tá bom? Duzentos e seis a 256. Professora? Oi. Acharam? 206 a 256. Professora, eu tô escutando nada. 206. Tô azulada aqui. Tô. Formação de megalópole brasileira. Isso. Vamos lá. Formação de megalópole. Como é que isso acontece? Gente, uma megalópole ela é formada pelo encontro de cidades que são bem influentes. Nesse caso, eu vou ter, por exemplo, grandes metrópoles se encontrando. No Brasil, eu tenho um caso bem interessante, um exemplo bem top, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Grandes cidades que se encontram, não aquele perímetro exatamente urbano, como a gente pensa que são as construções, o comércio e tudo, mas o território se encontra. Então, eu tenho aí um complexo, ou seja, um conjunto de a união de duas cidades, formando uma conurbação urbana. Lembram da conurbação? Lembram? Oi, galerinha, vocês estão aí? Certo. Então, formando... Eu não tô escutando nada. A internet, gente, hoje está péssimo. Deixa eu ver. Professora, que página mesmo? 206. Então, vocês estão conseguindo me ouvir agora? Ontem choveu bastante, a internet não tá boa mesmo. Tá péssima. Na verdade, faltou Não, a internet. professora, Oi. ela não é que é internet, é por causa que lá na casa, não, ela tá na casa da avó dela e tá tendo uma reforma e tá fazendo uma zoada lá. Ah, tá. Então, vamos lá. Eu tenho grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, Eu tô aqui é pra ajudar, né? formando uma megalópole. E com certeza, dentro desse espaço urbano, que a gente já estudou bastante do Brasil, né? A gente vem estudando esse espaço urbano desde aquela das migrações, que a gente estava falando sobre o fluxo de imigrantes para o Sudeste, por exemplo, impulsionado pela construção pela chegada da indústria e pela ampliação do espaço urbano. Então, tudo isso gerou alguns problemas, como, por exemplo, ocupação de áreas inadequadas nas cidades, poluição urbana, inversão térmica. Tudo isso a gente vai estudar. Pedro Henrique, você que está aí super atento na aula, leia, por favor, esse tópico chamado a formação da megalópole brasileira, antes de a gente falar sobre os problemas. Eu... É. Não mesmo. Vai, Pedro Henrique. O termo megalopole Megalópole. vem do grego mega, grande, e polis, cidade. Em sentido geográfico, megalópole é, é o encontro ou com meu Deus do céu, não tô entendendo. Costa cortou aqui, não tô conseguindo juntar. Com
Conurbação, Pedro. Meu Deus. De várias metrópoles ou regiões metropolitanas formados uma gigantesca e infindável área urbanizada no Brasil. Observe-se a formação de uma megalópole a partir da Conurbação. Meu Deus do céu, as palavras eu não consigo ler, tá? Desculpa. Tudo bem. Entre as regiões metropolitanas na Grande São Paulo, não tá aqui? Grande São Paulo e do Rio de Janeiro, o processo de formação desse megalópole começou recentemente e teve como eixo de eu não sei. Conurbação, tá quase lá, Pedro. A via Dutra e a antiga estrada de ferro central do Brasil, que serviram de escoadouros de pessoas e mercadorias entre as duas regiões metropolitanas. Perfeito. Muito obrigada, Pedro. Eu vou chorar. Chorar por quê? Então, olha, como o Pedro leu pra gente, esse processo de megalópole, uma megalópole formada que nós temos é a junção entre duas grandes cidades, que é São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente pela conurbação na Via Dutra e na antiga Estrada de Ferro, central do Brasil, que serve para escoar mercadorias e pessoas. Então, essas duas estradas, elas se interligaram de maneira que eu não sei exatamente onde é que começa Rio de Janeiro nem onde começa São Paulo. Então, virou um tipo de conurbação urbana. Dentro da região sudeste, eu tenho outra megalópole também sendo formada, no sentido oeste, que vai de São Paulo até Limeira. Então, vai ainda incluindo cidades como Jundiaí, Campinas e Americana, através da via Anhanguera e da rodovia Bandeirantes. Então, a gente tem duas formações. Nós temos uma megalópole formada, né, São Paulo e Rio de Janeiro, e temos outra sendo formada também no Sudeste, a partir de São Paulo, Campinas, Limeira. Então, esses espaços estão crescendo tanto no sentido urbano que estão gerando o processo de conurbação e, consequentemente, de megalópole. Para uma megalópole ser formada, eu preciso do processo de conurbação, tá bom? Não esqueçam disso. Beleza? Sim. Beleza? Beleza. Óculos bonito. Ok. Do nada brota o óculos. Assim, meu filho, pra ver se vocês se acordam. Vamos lá, na página 207, eu tenho uns problemas, gente. Nem tudo são flores, né, na vida. Vocês já viram isso? Nem tudo na vida são flores. Existem os espinhos que atuam. Então, no espaço urbano, os espinhos são os problemas urbanos. Essas cidades crescendo geram problemas. As coisas começam a desandar. Olha, eu estou falando de cidades que cresceram rapidamente. Consequentemente, não teve um tempo de organização, não teve um planejamento urbano.
Então, eu tenho pessoas morando em áreas inadequadas, eu não tenho um processo de arborização adequado, ou seja, retiram as árvores das cidades e esquecem que elas são necessárias também nas cidades. Tenho esgoto a céu aberto, poluição das águas, poluição do ar. Tudo isso acontece no espaço urbano com o crescimento das cidades, se não for planejado, é claro. E outro fator importante são as migrações pendulares. Vocês sabem o que é isso? Eu já falei sobre isso nas aulas. Vocês sabem o que é isso? Esqueci. Migrações pendulares. Olha, eu faço migração pendular. Se nós estivéssemos... De você sair da sua cidade e ir para outra para trabalhar. Isso, mas E voltar retorno... no mesmo dia. Exatamente. Então, eu não sei se eu vou poder conhecer vocês, mas se as aulas voltarem a tempo da gente se conhecer, eu vou fazer esse tipo de migração. Vou para a escola, vou dar aula para vocês e depois eu vou retornar para a cidade de Itaquarana, onde eu moro. Então, a migração pendular ela se dá pelo esse processo da pessoa sair da cidade e trabalhar em outra, mas no fim do dia voltar, retornar para dormir em casa. Tudo certo? Como algumas pessoas, assim, hoje em dia também, antigamente, que não tinha, assim, o que fazer, não tinha como fazer plantação, essas coisas, e iria a pé ou de alguma coisa, de cavalo, para a cidade para trabalhar, para Isso. vender coisas, algo assim. E depois voltava, retornava para casa. Só que a migração pendular ela ocorre pela essa dinâmica entre duas cidades. Tipo, Taquarana, Arapiraca, Coité, Arapiraca, Taquarana, Coité. Então, se eu trabalho em Coité, por exemplo, eu vou ter que sair daqui para Coité, eu estou fazendo migração pendular, porque eu estou saindo de uma cidade para outra. Meus amores, vamos lá na página 205 agora, que a gente fala, primeiro eu falei para vocês sobre megalópolis, para depois falar sobre regiões metropolitanas, né, que são regiões, como eu estou falando, são metrópoles, né, que exercem uma influência muito grande sobre outras cidades. Então, no Brasil, eu vou ter um mapa incrível, super colorido, com regiões metropolitanas. Então, eu tenho aí um gráfico, ou seja, o que são regiões metropolitanas? São regiões que exercem influência sobre outras cidades menores. Agora, essa influência ela pode ter diversas escalas, como a gente viu na última aula, aquele gráfico da hierarquia urbana. Da mesma forma que eu tenho uma hierarquia urbana, onde eu tenho cidades grandes, que exercem influência sobre cidades menores, eu também tenho essa influência em níveis diferentes. Só que, por exemplo, em Recife, Recife é uma metrópole nacional. Embora ela esteja... A gente pode pensar, mas professora, metrópole nacional não é só São Paulo? Não. Metrópole nacional é aquela que tem uma influência dentro do território nacional. Então, Recife consegue esse cargo. Então, olha, rapidinho eu vou fazer a leitura para vocês, que nossa aula está quase acabando, para o tempo de fazer a chamada. Então, eu vou fazer a leitura só para basilar o que eu falei nas aulas anteriores. Olha, o processo de urbanização, que se intensificou a partir de 1970, acompanha a leitura, tá? Página 204. Acarretou um crescimento populacional acelerado nas cidades, como eu já havia falado para vocês. Isso resultou na expansão dos limites urbanos de várias metrópoles e cidades brasileiras, que terminaram por se encontrar com os limites urbanos das cidades vizinhas. Esse fenômeno é chamado conurbação e consiste na superposição ou no encontro de duas ou mais cidades próximas, devido ao crescimento dos respectivos sítios urbanos. As aglomerações resultantes podem ser do porte da região do ABC da Grande São Paulo. Na verdade, a região metropolitana corresponde a um conjunto de municípios próximos e interligados socioeconomicamente a uma cidade central, apresentando serviços públicos e infraestrutura comuns. Em virtude do seu... Beleza, Larissa. Em virtude do seu crescimento populacional em conjunto, essas cidades têm alguns problemas urbanos, como deficiência de sistemas de transportes, água, iluminação pública, segurança e esgoto, que devem ser abordados e solucionados por meio de uma ação conjunta. Até aí, tudo bem? Sim, sim. Sim. Só um minuto.
Atualmente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, cataloga 69 regiões metropolitanas do Brasil. Porém, esse número deverá crescer nas próximas décadas, em virtude da ampliação do crescimento urbano brasileiro. Além dessas regiões, existem as regiões integradas de desenvolvimento econômico, que são definidas como regiões metropolitanas, onde o processo de conurbação ocorreu entre cidades de 2 ou mais estados, como Juazeiro e Petrolina, o Distrito Federal e a Grande Teresina. Há também outras áreas do país que desejam se transformar em regiões metropolitanas. São elas Cuiabá, Uberlândia, Caxias do Sul, Pelotas, Rio Grande e o Vale do Paraíba. Então, meus amores, como eu li para vocês aqui, eu já expliquei, mas vou reexplicar mais uma vez. As regiões metropolitanas, elas têm, né, regiões metropolitanas, são um conjunto de cidades, onde eu tenho uma cidade maior, uma cidade central, que exerce influência sobre outras menores. Então, isso eu chamo de região metropolitana. Essas regiões metropolitanas, elas enfrentam vários problemas que a gente vai ver depois. Por hora, eu quero que vocês observem esse mapa e vejam as escalas que eu tenho de regiões aí. Então, eu tenho cidades que exercem influência regional, eu tenho cidades que exercem influências locais, e eu tenho cidades que exercem influências regionais. Estão observando o mapa? Uhum. Então, Recife, Para mim não por tá aparecendo, exemplo. não. Não está aparecendo slide, não, é no livro, na página 205. Ah, Recife, por exemplo, é uma região metropolitana. Apresenta isso no mapa. É uma região metropolitana. Em Alagoas, eu tenho quem? Eu tenho duas, né? Quem será essa manchinha aí no meio do estado? Eu tenho em Alagoas quais cidades, gente? Sendo região metropolitana. Apresentando quantas regiões metropolitanas? E quais cidades vocês acham que lideram essas regiões? Ora, eu tenho a capital. E qual é a outra cidade que tem muita influência aí? Vocês moram nela. Arapiraca. Arapiraca? Arapiraca. Arapiraca Parabéns. top! Arapiraca. Eita, gente, eu vi que em Arapiraca abriu o Mr. Shake, uma delícia. Ali de frente a Cunha. Podem ir lá quando puderem, é uma delícia mesmo, Mr. Shake. Mas usem máscaras, viu? Então, vocês vão ficar com essa atividade da página 209 para responder, tá bom? Só essa página e aquele outro monte de páginas que eu deixei no grupo, até sábado, tá bom? Só pessoa de coração bom, eu tô dando um tempo grande para vocês. Enfim, nós que lutam. Vocês que lutam, não é só dessa vez. Vou pegar mais leve. Depois que vocês fizerem essas atividades, aí eu vou passando de 2 em 2 páginas, tá? Porque a gente tá com a atividade atrasada. Então, dentre os problemas urbanos que eu tenho, eu posso ter inversão térmica, chuva ácida, ilhas de calor. E sobre esses problemas a gente vai falar na próxima aula, tá bom? Vou fazer a chamada. E na próxima aula a gente retoma. Nós que lute. Nada, vocês estão tranquilos. Gente, olha, eu não consigo compartilhar a tela hoje, então vou fazer a chamada. Aqueles que responderem no chat, alguém me avisa, professora, responder no chat que está presente. Ok. Ok. alguém tá me escutando? Oi, eu tô. Eu tô. Que dá um erro aqui. A Cauana. Alicia. Presente.
Ana Paula, A bichinha nem tá rouca. Presente. Antônio, Arthur, Presente. Jefferson. Já a primeira vez que coloco uma presença muito, graças a Deus. Jefferson tá indo, tá? Gente, Jefferson Augusto tá aqui! O Jefferson está. Mentira! Ana Paula. Que milagre! Jefferson está com a gente. Não me abandone mais, viu, Jefferson? Por favor. José Alberto. José Vitor. Presente. Kathleen. Larissa. Presente aqui, linda, maravilhosa. Luiz Arthur. Presente. Maria Aparecida. Maria Clara. Presente. Maria Luísa Paulino. Presente. Maria Luísa Belarmino. Presente. Mariana Rodrigues. Miguel. Presente. Paloma. Presente. Pedro Henrique. Tô aqui. Pedro Iago. Presente. Poliana. Oxe, não é a mesma voz, não? Poliana. Poliana faltou. Rafael, transferido. Raíssa. Presente. Ô, professora, O professor José falou que está aqui, ele falou no chat. Quem? eu O não... É só... O Quem? José falou no chat. Quem é José? José Alberto Oliveira Cordeiro Filho. Ah, Ai, menino! Mentira. Ô, professora, oi. é só eu que tá achando a voz do Pedro, do Miguel e do Vitor igual? Eu achei diferente. Não, achei igual. Como é o nome do Alberto? Cadê? Eu não tô achando não ele. Ele é depois do Jefferson Augusto, achei. parece. Isso. José Alberto Gente, o Oliveira. Rian e a Wiane estão aí? Não sei. Rian Sim. e o Ian. O Rian tá aqui. O Iane, não sei. O Iane, mulher, diz alguma coisa. A Wiane tá não. E nem o Miguel. O Miguel tá Gente, assim. por hoje é Ele só. pode falar. A gente se encontra na próxima aula. Tchau, até semana que vem. Bom fim de semana. Adeus.